infarto, ele é muito comum. Então, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje eu abro a porta do consultório para uma cardiologista. Gente, eu durante muito tempo só ouvi falar em cardiologista porque minha mãe sempre tinha que ir ao cardiologista por um motivo ou outro, risco cirúrgico, tantas situações. Claro que com o tempo, depois que a gente começa a fazer alguns procedimentos, aí você tem que entender o que é esse tal de risco cirúrgico. Mas hoje a gente vai falar de estresse, hipertensão, tudo que esse nosso coração pode nos favorecer ou não. Obrigada, Isadora. Doutora Isadora, muito bem-vinda ao consultório aberto. Muito obrigada pelo convite, Carol. Estou Obrigada. muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. E eu gostaria que você começasse nos falando sobre a sua formação. Você me falou que veio de Goiânia, agora está em Brasília. Conta um pouquinho de você para a gente poder entrar diretamente lá no fundo do coração. Tá bom, então vamos lá. Eu brinco que eu sou nômade, porque realmente eu sou goiana, nascida em Goiânia. Saí de casa para estudar e praticamente não voltei mais, né? Então, eu fiz faculdade em Uberaba, vim para Brasília, fui para São Paulo e voltei para Brasília porque meu marido é daqui e a gente optou por realmente trabalhar e viver nessa cidade que, com o passar do tempo, eu me apaixonei e quero ficar aqui, né? Então, a formação no Brasil de um cardiologista, a gente faz a faculdade, depois residência de clínica médica, são 2 anos de clínica médica, depois sim que nós vamos para cardiologia, então são mais 2 anos de cardiologia, e aí eu fiz, geralmente tem áreas específicas dentro da cardiologia, e eu sou uma apaixonada por insuficiência cardíaca, mas acabei indo para exames e faço ecocardiograma, então mais 2 anos de especialização em ecocardiografia, que é ultrassom do coração. Certinho. Então vamos começar pelo começo, né? Que horas e quando eu devo procurar um cardiologista? Tá. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. É uma dúvida muito frequente. Não tem uma idade que é em protocolo, vamos dizer, tá? O que eu acho importante é a gente pensar que a gente precisa de ter um médico para chamar de seu. Ou seja, um médico que a gente confie,
Assim como com os nossos filhos é o pediatra, né? Acho importante a gente ter um médico que a gente confie, que possa te acompanhar, que possa aferir uma pressão, olhar a sua pressão às vezes, que possa fazer uns exames gerais. Hoje em dia, muitas das pessoas têm esse acompanhamento, às vezes até no trabalho, né? Então, é importante fazer uma consulta médica ocasional na adolescência, no começo da idade adulta, vamos dizer assim. A partir do momento que, se você tiver pressão alterada, ou se você tiver algum sintoma que possa levar a um alerta, vamos ao cardiologista. Se não, acredito que por volta dos 40 anos é uma idade assim que vamos colocar que é um ponto-chave para fazer um check-up, para fazer uma avaliação, né? Isso de forma geral, porque a partir do momento que a pessoa possa ter um histórico de alguma doença, algum antecedente na família, e aí varia um pouquinho, entendeu? Então, essa história de ir ao cardiologista só quando sentir dor está totalmente errada, é mito, né? É mito, assim, a dor é um sinal de alerta, né? A dor é um sinal de alerta e que realmente precisa ser avaliada, precisa ser investigada. Mas não precisa se procurar um cardiologista só por isso. Acho que um ponto comum, um ponto importante seria, principalmente, independente de dor, se você medir uma pressão arterial alterada. Porque a grande maioria das pessoas é hipertensa, então tem pressão arterial alta. E, infelizmente, é uma doença muito comum e, por incrível que pareça, negligenciada. O que significa isso? As pessoas não têm um bom controle de pressão e acham que está tudo ok. Doutora, tem um número padrão? Eu, por exemplo, imagino que 12/8 é a pressão ideal, né? Explica para a gente um pouquinho, para o leigo, para que nós possamos entender isso. O que é essa pressão arterial? O que é esse número? Porque são 2 números e normalmente a alta pode chegar a 16 e pode estar muito baixa. Explica um pouco como se você estivesse ensinando aqui crianças para elas entenderem o que é essa pressão arterial e o que esse número significa. Tá. Eu gosto de falar, eu gosto de tentar simplificar as coisas para os pacientes, porque eu acho importante que a gente entenda o que se passa, o que eu tenho, para que nós possamos ser agentes do nosso tratamento, agentes da nossa saúde. Não adianta nada a gente falar que a pessoa tem pressão alta, que a pessoa tem diabetes, se ela não souber o que é isso, Exato. né? Então, eu costumo explicar como se o nosso sistema sanguíneo fossem tubos e canos. E a pressão alta é literalmente uma alteração que vai acontecer por diversos fatores, hormonais, inflamatórios, genéticos, que vai fazer com que a força do sangue dentro desses tubos e canos, né, esteja acima do normal. Então, é literalmente uma pressão, tá? A gente consegue aferir, a gente consegue medir essa pressão através daqueles manguitos, seja no braço, seja aquele aqui. E isso nos dá a ideia desse valor, que é pressão mesmo, né? Que está exercendo sobre os vasos sanguíneos. Por isso que é muito importante as pessoas terem noção que a gente precisa manter ela bem controlada. E aí é realmente o 12/8. É menor do que 12/8, tá? A máxima é o 12 e a mínima é o 8. É pressão sistólica e diastólica, tá? É um pouquinho mais complexo de eu explicar isso, mas as duas têm que estar em valores normais. Tanto uma quanto a outra podem ter valores que nos levam a alerta e precisar de tratamento, tá? Então, geralmente, a mais baixa, que é a diastólica, ela vai ficar em valores mais baixos mesmo. E a tendência, por exemplo, no paciente idoso, é que elas fiquem mais divergentes. E é ok. Às vezes eu recebo paciente assustado. Ai, meu pai tá com pressão de 14/6, né? Então, no idoso isso acontece e ok, é normal. Mas então, a pressão alta, a nossa tendência é querer ter um bom controle, precisa-se de ter um bom controle, porque se a pessoa não tem esse controle adequado, com o passar do tempo, aquela força que está ali dentro dos tubos e canos que eu falei, que são os nossos vasos sanguíneos, ela começa a literalmente machucar a parede dos vasos, e aí é por isso que começam a ter alguns problemas em decorrência da pressão alta. Onde a gente tem vaso sanguíneo? No nosso corpo inteiro. Então, as consequências de uma pressão alta mal controlada ou não controlada, elas vão acontecer desde o olho até as pernas.
Então, onde a gente tem vasos sanguíneos, nós podemos ter consequências de uma pressão alta mal controlada. E essa consequência pode ser um desses canos furarem e o sangue acontecer alguma hemorragia, porque esse sangue está com uma pressão muito forte ali dentro e há uma ruptura. Seria isso? Isso é uma coisa mais rara, tá? Uhum. Por exemplo, o que acontece de forma mais comum e não é comum, seria, por exemplo, no aneurisma. Uau. Né? Se a pessoa tem um aneurisma, a gente tem que ter a necessidade de ter um bom controle da pressão, tá? Independente dela tratar esse aneurisma ou não, a gente vai segurar essa pressão para ela ficar bem controlada e evitar um sangramento, tá? Aneurisma é só no cérebro? Não é só no cérebro. Não é só no cérebro. A gente pode ter na aorta, tá? O que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação da parede do vaso. Licença. Toda. Então vamos brincar. Se aqui tem um vaso passando por aqui, então aqui vamos supor que está a parede do vaso. Ele vai formar uma saculação, ele vai formar uma bolsinha para fora do vaso, e isso aqui é um aneurisma. Como uma hérnia. Como se fosse uma hérnia, Ok. tá? Só que, geralmente, a parede do vaso não vai ficar aqui, ela tá aqui e essa parede está aqui dentro. Então, a pressão que está sendo exercida aqui, tá aqui também. Se essa pressão estiver muito alta, vai dificultar, né, esse controle aqui, porque o vaso, ele tem uma elasticidade. Então, o nosso organismo é perfeito, ele tem mecanismos de regulação, tá? Então, à medida que a pressão tá alta, o nosso corpo vai fazer o que ele conseguir para se equilibrar mesmo com aquela pressão alta. Então, é uma coisa que eu já particularmente já vi muito no consultório. Às vezes o paciente chega lá com uma pressão de 16, de 18 e fala, não, a minha pressão é essa. E você fala, não, sua pressão está alta e nós vamos abaixar essa pressão, vamos normalizar isso. E é comum com que esses pacientes se sintam mal no começo do tratamento. E aí eles falam, não, doutora, mas se eu tomo esse remédio e tal, eu me sinto sonolento, eu tenho tontura. Mas isso é porque o organismo daquela pessoa está tão acostumado àqueles 16, 18, que quando a pressão vai entrando dentro dos níveis normais, a pessoa sente como se ela tivesse com uma pressão baixa, tá? E aí é muito importante a gente explicar. Tem algum sintoma fisiológico que eu começo a sentir, sei lá, ou dor de cabeça, quando a pressão tá alta e quando é baixa, porque tem gente que aparece, né, do nada, ai, tô com pressão baixa. Coloca, eu não sei se é a pressão, que o pessoal quer colocar sal embaixo da boca. Como é que é isso? Então, a hipotensão, que é a pressão baixa, geralmente ela é sintomática, ela traz sintomas. Seja tontura, sonolência, mal-estar, aquela vontade de ficar na cama deitadinho, né? Então, a hipotensão, ela realmente tem esse tipo de sintomas. A pressão alta, a grande maioria das pessoas acha que dá sintoma, mas não, tá? A pressão alta, na grande maioria das vezes, também não é sintomática, ela não traz sintomas. Ah, minha cabeça dói e aí eu sei que minha pressão tá alta. Só que, na verdade, o que acontece, o que pode acontecer, é que a pessoa tá com dor de cabeça, tá? E aí a pressão vai subir como uma resposta à dor. Então, meio que o contrário do que a maioria das pessoas pensam. É sempre assim? Não. Se eu tenho minha pressão normal é 12/8, e por uma razão X ela for para 20, sim, pode acontecer de eu ter dor de cabeça, tá? Mas não é uma coisa tão sine qua non, não é uma coisa tão ligada como a grande maioria das pessoas pensa. Então, tem que se avaliar e não simplesmente, eu vou tomar um remédio para pressão porque eu tô com dor de cabeça. A maioria das vezes a gente orienta, toma uma medicação para tratar a dor e aí vamos ver se sua pressão cai sem precisar, por exemplo, de um remédio para pressão. Existe algum grau de perigo com a pressão mais baixa ou a mais alta? Tem alguma que é mais perigosa? Pode acontecer alguma consequência, sei lá, o infarto, por exemplo, que eu não sei se tem a ver com a pressão, ele vai acontecer quando a pressão está muito baixa ou muito alta? A lesão, as lesões que acontecem no nosso organismo, as complicações decorrentes da pressão alta, da pressão alta mesmo, tá? A hipotensão, a pressão baixa, ela não acontece de forma normal no nosso organismo. Ela pode acontecer em resposta a algumas situações. Por exemplo, infecções,
ou um calor muito grande, aí a pressão pode abaixar um pouquinho, mas de forma geral o nosso organismo consegue se equilibrar. Você vai ter uma resposta, vai ter um estímulo para tomar um pouco mais de água, alguma coisa que vai ajudar a fazer com que essa pressão suba. Em relação à pressão alta, sim, justamente por aquilo que eu falei das lesões nos vasos sanguíneos, ela vai trazendo o risco de infarto, de problemas nos olhos, de problemas nos rins. Então, a pressão alta mal controlada, ela vai trazer, sim, sequelas em todos os órgãos. Tá? Uau! Não é tão simples assim, então, né? Não é só tenho pressão alta ou estou tomando um remédio para pressão. O não controle pode impactar sistemicamente aí. Isso. A gente vai falar mais ainda de infarto, mas antes eu quero que você nos explique o que é esse tal de eletrocardiograma. O eletrocardiograma é aquele traçadinho, né, que quando você passa uma consulta cardiológica, quando você vai num pronto-socorro, comumente nós fazemos, ele é simplesmente uma representação da massa do nosso coração e da eletricidade do nosso coração. Eu brinco que cardiologia, eu achava que eu não gostava de física até eu entrar na medicina e até principalmente eu entrar na cardiologia, que a cardiologia é física pura. Então, se você lembrar daquela época lá de segundo grau que a gente estudava aqueles vetores, você lembra disso? Uhum. Quanto maior massa, o vetor se desloca. É isso, o eletrocardiograma é vetor. Então, a depender da corrente elétrica do nosso coração e da massa de músculo do nosso coração, a gente consegue registrar o eletrocardiograma. A gordura vai impactar também? No seguinte sentido, se você teve um infarto, a parede daquele local que você teve infarto, ela morre. Isso que é um infarto, né? Então, não vai passar esse estímulo elétrico naquele local. E aí a gente lê isso no eletrocardiograma. Já teve um infarto. É. Então vamos para o infarto. Vamos para o infarto. Conta. O infarto é literalmente, então, um rompimento de uma placa de aterosclerose, de gordura, ou um coágulo, né, um trombo de sangue que é liberado no nosso organismo, e aí ele fica lá naquele vasinho, no caso do infarto. O infarto miocárdico é o infarto do coração. Só pode ser no coração o Não. infarto? Qualquer vaso arterial pode ter infarto. Então, a gente pode ter infarto no pulmão, é o tromboembolismo pulmonar. O AVC isquêmico é um infarto no cérebro. A trombose da perna, ela é um entupimento do vaso, só que aí no caso venoso, né? Também podemos ter arterial na perna. Então, é um vaso que entope. Por que o do coração, ele é tão assustador, né? E por que se fala tanto dele? Porque ele pode levar à morte, se for um vaso importante, se for algum vaso que vai trazer muita repercussão para o paciente, para a pessoa. Então, o infarto miocárdico, o infarto cardíaco, ele assusta muito pelas consequências que ele leva. Então, o infarto foi uma veia por onde ele está passando sangue, que em virtude desse sangue ter se solidificado, que é esse trombo, ele está meio durinho, é um monte de sangue mais maçudo, seja lá o que for, entupiu. E ali o fluxo para. Isso. Então, o que vai causar o infarto, né? São muitos fatores, tá? Então, a hipertensão, o tabagismo, a má alimentação, o estresse, a alimentação ruim, como eu falei, são vários fatores, tá? E alterações genéticas, familiares, que vão aumentar a chance de que grude gordura, que fique gordura ali na parede do vaso sanguíneo. E por razões... Dá um tempinho aqui só para... Vamos lá. Então, E por razões... Um estresse, frio aumenta a chance de infarto, porque faz com que os vasos fiquem mais constritos, fiquem mais fechadinhos. Então, por razões X, cigarro, vão fazer com que aquela gordurinha que está ali, por alguma razão, ela entre em uma inflamação naquele momento e entope. Ou algum coágulo que chega pela corrente sanguínea, chega lá e faz com que aquela
aquela placa de gordura realmente feche. Então, se você tem, voltando para os tubos e canos, se você tem ali o sangue passando naquele local e ele tem um entupimento, o sangue não vai chegar em outro ponto que ele teria que chegar. Aquele músculo que está ali, onde ele não está recebendo mais sangue, ele começa a sofrer. Então, a gente tem uma expressão dentro da cardiologia que a gente fala que tempo é músculo. Ou seja, quanto mais rápido você abrir aquele vaso, mais rápido você vai fazer com que o sangue chegue onde ele precise chegar e não cause problemas. Ou que os problemas sejam menores. Qual a função do coração? O coração é literalmente uma bomba, tá? Então, o coração, ele recebe sangue do corpo. Então, ele recebe o sangue venoso do lado direito. Ele bombeia esse sangue para o pulmão. Chega no pulmão, o nosso sangue recebe o oxigênio, que é um alimento para o nosso corpo, volta para o lado esquerdo do coração e aí ele bombeia para o corpo todo. O nosso sangue, ele literalmente alimenta o nosso corpo. Ele faz com que cheguem os nutrientes, o oxigênio, em todas as células do nosso organismo. Então, ele é literalmente uma bomba. Gente, tem uma sequência de perguntas aqui toda organizada, mas a minha cabeça está, assim, eu estou visualizando, lembrando de vários pontos que sempre falo. Gente, a única coisa que não pode parar é o coração. Na verdade, não. Assim, o nosso corpo, eu brinco que ele é uma máquina perfeita. E por que que o cardiologista não pode olhar só o coração? Isso é uma coisa que eu falo muito. Porque o coração não funciona sozinho. Como eu acabei de falar, ele manda o sangue para o pulmão. Se a gente tem um problema no pulmão, o nosso coração pode ser afetado, certo? Se o nosso coração não está funcionando muito bem, se essa bomba está fraca, vai menos sangue para a cabeça, vai menos sangue para o rim. Então, todos os outros órgãos podem ser afetados pelo funcionamento do coração, assim como os outros órgãos podem afetar o funcionamento do coração. Então, é uma via de várias mãos, vamos dizer assim. O né? sistema mesmo, É um né? sistema, perfeito. Falando no infarto ainda, você falou como ele pode ser potencializado. E como ele pode ser prevenido? Seria essa questão também da alimentação ou tem outras coisas que podem nos ajudar a prevenir um infarto? E se pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um. É lógico que nós sabemos que existem vários fatores de risco para o infarto. Um fator de risco extremamente importante é o histórico familiar, tá? E eu brinco que quando a gente tem aquele histórico familiar, a gente tem que correr muito mais atrás da prevenção do que as pessoas que não têm o histórico. Então, sim, a gente pode prevenir. E aí são bons hábitos. A gente entra num ponto que eu acho muito importante falar, que as pessoas querem milagre. Então, as pessoas querem milagre para estar magras, as pessoas querem milagre para estar malhadas, para estar musculosos, musculosas. As pessoas querem milagre para tudo e não existe. Então, exercício físico, ele é extremamente importante para a prevenção de doenças cardiovasculares, que são as doenças ligadas à nossa circulação, para a prevenção de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, demências, para a prevenção de câncer. Então, exercício físico, assim, é um ponto extremamente fundamental. Então, exercício físico, não fumar, e aí entra os tal dos vapes, que agora eles voltaram com tudo, e tem sido uma preocupação muito importante nossa. Então, evitar cigarro, tabagismo, vape, e manter bons hábitos alimentares, que no Brasil não é difícil, porque de forma geral, nós temos acesso a uma boa alimentação, mas é uma coisa difícil porque as pessoas querem milagres. No caso, você falou dessa questão hereditária, que ela é muito forte, mas com bons hábitos eu consigo driblar essa força da hereditariedade? Com bons hábitos e um bom acompanhamento. Porque se você tem um bom cardiologista, se você tem um bom médico te acompanhando, você vai fazer uma avaliação da sua bioquímica, dos seus exames de sangue e vai ver se você está em diabetes, se você é pré-diabético, se seu colesterol, como é que ele está. Então, você consegue perceber as coisas antes de ter um evento, por exemplo, como um infarto. Então, muitas das vezes, a pessoa vai ter lá a plaquinha de gordura, mas você vai acompanhar ela de perto e tratar antes de, por exemplo, ter um evento como esse. Sim, e falando ainda da questão da idade, né?
Eu tive um amigo que com 24 anos teve um infarto. E aquilo foi assim, nossa, que assustador. Logo na sequência, uma amiga também, irmã de uma colega que estudava comigo, acho que aos 33, porque tomava muito, Energético. não, relaxante muscular, né? Isso foi o que ficou claro e entendido. Aos 33 foi dormir, não acordou mais. E aí que eu fujo um pouco dessa questão, né? Acho que a gente estava discutindo, não sei, foi com a minha mãe. Gente, mas coração é um músculo. Então, o tempo todo, né, nessa incidência de ficar tomando relaxante muscular para dor disso, para dor daquilo, isso faz sentido? É assim mesmo? Eu precisaria pensar o que seria esse relaxante muscular. Tipo Dorflex, Dorcilax, que o pessoal toma aí à torta e à direito, Para levar um infarto diretamente tão jovem, eu acho difícil. mesmo que seja uma continuação. Sim. Ok. Assim, raciocinando do ponto de vista de fisiopatologia, né? Essas medicações, geralmente, elas têm anti-inflamatório. O Uhum. anti-inflamatório, ele é extremamente nocivo para o nosso organismo. Mas com, realmente, uma coisa contínua, frequente e por longos anos, tá? Então, já vi vários pacientes que foram para hemodiálise, fazer aquela filtração renal por uso de anti-inflamatório, por abuso de anti-inflamatório. Mas isso é uma coisa que acontece com muito tempo. Nós temos visto, sim, mais infarto em jovens, tá? Tem sido muito mais frequente. Mas a maioria das vezes, a gente percebe algum fator importante. Por exemplo, o uso de hormônios, uso de anabolizantes, algumas coisas nesse sentido e também o histórico familiar, tá? Realmente, assim, por uso de relaxante muscular, só se existir alguma coisa que eu penso assim, nesse momento, alguma alergia, alguma coisa assim, tá? E às vezes acontece também dessas pessoas jovens terem malformações dentro das artérias do coração e às vezes eles não sabem. E também pode ter arritmia. E aí algumas medicações sim podem potencializar a arritmia cardíaca. Cada hora vem um termo, viu como seguir aqui a sequência fica complicado. Arritmia seria o oposto da disritmia ou nem uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não. Então explica pra gente o que é essa arritmia. Deve ser de ritmo, né? Isso. Então, o nosso coração, ele, mais uma vez eu falo, é fantástico. Ele gera o próprio estímulo elétrico dele. Para que o nosso coração funcione, bombeie o sangue, então a gente tem um nozinho, a gente tem o nó sinusal, que é uma bateriazinha própria, que ele faz com que esse estímulo elétrico seja gerado e passe célula por célula e por feixes, né? Que são como se fossem fios elétricos e chega para o coração todo. Isso, o ritmo normal do paciente, a gente fala o ritmo sinusal, a batida do coração fica em torno entre 60 e 100 batimentos por minuto. A pessoa pode ter o coração mais devagar, que é a bradicardia, ou a pessoa pode ter o coração que está batendo ali um pouco mais rápido, as taquicardias, e mesmo assim o ritmo estar normal. As arritmias, arritmia é um termo que a gente usa para quando ele está batendo fora do compasso. Independente dele estar entre 60 e 100, independente dele estar mais devagar ou dele estar mais rápido. Então, é quando ele está batendo fora do compasso. Muitas vezes isso é perceptível. A pessoa fala, ai, tá diferente, tô sentindo uma palpitação, né? Muitas das vezes isso é perceptível, outras vezes não. A gente vai identificar isso fazendo algum exame. É importante controlar isso quando está relacionado à atividade física, que acaba a gente está num ritmo mais elevado, até o relógio marca ali, né? E normalmente a professora fala, não, o ideal é entre tanto e tanto. É importante também nessa questão da atividade física a gente dar uma controlada, porque pode ser que aconteça algum problema, ou esteja passando. E isso não é pressão, é batimento cardíaco, né? Mas a pressão e o batimento cardíaco estão ali trabalhando juntinhos, para que a bomba funcione da melhor forma. Então, na verdade, o batimento cardíaco ele vai responder, né? O nosso coração vai fazer com que o batimento ele acelere ou ele desacelere para suprir a demanda daquela bomba.
Eu preciso de bombear mais sangue, porque a pessoa está se exercitando e essa bomba tem que fazer com que meu corpo está precisando de mais energia, de mais sangue, vamos dizer assim. Então, vai acelerar. De forma geral, a gente tem mecanismos de controle, de autorregulação. Tô lá fazendo exercício, vai subir, vai subir, vai subir, mas não vai chegar aquela coisa absurda. Em algum momento você vai cansar demais, enfim, e aquilo vai segurar, tá? Esses relógios são muito interessantes porque eles detectam a arritmia. Então, eles dão um alerta que o ritmo tem alguma coisa errada. E muitas das vezes eles conseguem até identificar qual arritmia, tá? Essa questão do valor para quando a gente está fazendo exercício, ele é interessante, na verdade, para saber a faixa de exercício físico que vai te trazer maior capacidade física, aquele preparo físico, ou aquela faixa de queima de gordura. Nessa faixa aqui a gente queima um pouco mais de gordura, ou seja, eu faço com que o meu metabolismo aumente e aí talvez seja essa faixa interessante, vamos dizer assim. Quando a gente fala em arritmia, taquicardia e disritmia. Bradicardia, Tem que é o mais uma. devagar. E a disritmia? É meio que como se fosse uma arritmia Arritmia. que saiu É ali um do ritmo. termo... Agora, a taquicardia, que eu acredito que, pelo menos para mim, é um termo mais que eu já senti, que é o meu coração tá batendo mais forte. Isso. Isso é sempre um sinal de alerta ou pode ser um sintoma de ansiedade, por exemplo, ou eu fiquei muito nervosa comigo, normalmente quando eu entro na raiva, claramente eu percebo o quanto o meu coração acelera mais. Vamos concordar que independente, ele é um sinal de alerta. Ok. Se você está mais nervosa, ansiosa, sim, é uma forma que seu organismo tá te mostrando que não tá legal, né? Então, eu brinco que se a pessoa chegou num pronto-socorro porque ela tá taquicárdica, seja por uma doença cardíaca ou seja porque ela tá ansiosa, não tá legal. Então, de qualquer forma, é um alerta. É importante com que a gente avalie essa taquicardia, sim, para a gente poder saber se aquilo é uma arritmia, se é uma coisa que precisa de um tratamento específico para o coração, ou se ela é um alerta de algo que está errado, tá? Então, como eu falei, o nosso corpo ele vai responder de formas de se equilibrar. Se você tem uma febre, seu coração vai bater mais rápido, tá? É uma forma dele se equilibrar. Não significa que aquilo ali é um problema. É simplesmente uma resposta normal do seu organismo. Mas se você está sentindo que seu coração está batendo diferente, se você está sentindo que seu coração está batendo mais rápido, é melhor olhar. Esse é um sinal, então, não apenas de um infarto. Porque normalmente entende-se que o coração doeu, alguma coisa você está sentindo que poderia ser um infarto, mas então essa taquicardia, que se eu estiver errada você me corrija, a taquicardia é um tipo de arritmia, só que Isso. saiu do ritmo é a arritmia. Então o problema vai ser sempre a arritmia. Se for para mais devagar ou para mais rápido, é uma arritmia. Isso. Ou seja, o coração ele mostra outras coisas além do infarto. Sim, sim. Nós temos várias doenças cardíacas que, então a gente tem o coração dilatado, o coração que tem alterações das válvulas do coração, que é o sopro, tá? Então nós temos várias doenças que não são só o infarto. A questão é que o infarto, ele é muito comum, então as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então as doenças, né, do coração, principalmente, e cérebro, que aí entra AVC, são a principal causa de morte no mundo. E por isso também o susto. Então as doenças cardiovasculares matam mais do que câncer. Uau! Sentiu a dor no coração, corre para o hospital. Ou fale com seu médico. Se você tem um médico de confiança, você vai ter o telefone dele. Você vai ter o telefone dele e aí ele vai te orientar a melhor forma. Na maioria das vezes, a ideal é ir para o hospital mesmo, tá? Porque lá você vai conseguir, então, sentir uma dor no peito. E aí tem algumas características que a gente conversa que trazem um alerta maior. Então, eu senti uma dor associada a algum outro sintoma, falta de ar, vontade de vomitar, ou algum mal-estar, alguma coisa muito estranha.
busque o pronto-socorro, porque aí você consegue fazer um eletrocardiograma, que é aquele exame que nós acabamos de explicar. Você consegue fazer exames de sangue e outros exames a mais que possam diagnosticar ou afastar um infarto. O infarto, eu compreendi que é a questão do entupimento. E o AVC? O AVC é o entupimento na cabeça. Então, você pode ter o AVC isquêmico, que é quando entope o sangue, e você pode ter o AVC hemorrágico, que é o sangramento na cabeça. Tá? O derrame, como as pessoas falam, né? De forma mais popular. Então, o AVC, ele tem essas duas formas. Quais os sintomas no corpo e o que fazer? Porque também tem sempre aquela história, né? A dor é no braço direito ou esquerdo? O que você sentiu? Tranquiliza a gente, né? De uma forma, vamos ouvir da médica, o que sentimos quando isso está acontecendo e qual é a ação imediata a fazer. A dor no braço, geralmente, ela vem no infarto, tá? A dor, tá? Ela vem no infarto. Qualquer um dos dois? Geralmente no braço esquerdo. No braço esquerdo. Geralmente. Mas a gente fala que na medicina a gente não pode dizer que nunca. Pode acontecer de você ter um infarto com a dor no braço direito? Pode, tá? Não é o mais comum. O AVC, já as manifestações clínicas, os sintomas são diferentes. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade na fala, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para se movimentar, uma dificuldade para segurar um copo, para segurar alguma coisa, tá? Geralmente, de um lado só. Geralmente. Então, a pessoa vai perceber aquela dificuldade ou do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Pode ter alterações no rosto, na face, a boca fica torta. Então, são os sinais de alerta e aí a pessoa tem que correr para o hospital. Tem que correr para o hospital para que a gente possa tratar do mais rápido possível e a pessoa ficar sem sequela. Tenso, né? É. Você fica de cá pensando. Eu quero falar dos hormônios, são tantas coisas, né? A gente pensa que é mais simples, né? A questão do coração. Acho que na minha cabeça ficava muito com relação à pressão arterial, né? Mas é muita coisa. Muita coisa. Então, o tal do sopro, porque você falou da síndrome do vaso vagal, não, você acabou de citar que As não... valvopatias são o sopro. Enfim, vamos para o sopro, mas eu acho que você trouxe outro termo. Quando a gente estava falando do que eu perguntei, o coração, ele mostra outras coisas? Sim, tem várias outras patologias. Um termo que eu acho que era simples também, mas vamos para o sopro e essa síndrome do vaso vagal. Tá. Então, vamos lá. Sopro e a síndrome do vaso vagal são coisas diferentes. O sopro é literalmente um barulho diferente. Então, a gente fala, principalmente criança, né? A criança nasceu com sopro, ou eu tinha sopro desde a minha infância. É uma expressão que nós usamos, que nós descrevemos quando a gente pega o estetoscópio, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no ouvido e tem aquela bolinha, a gente coloca no coração do paciente e a gente ouve um barulho diferente. Seja porque as válvulas do coração estão mais fechadas, ou seja porque elas estão mais abertas, tá? Mais frouxas. Então, o sangue passa diferente por aquela portinha e aí a gente consegue perceber esse som de uma forma diferente. É o sopro, tá? Então, quando a gente estava conversando agora há pouco sobre o coração ser uma bomba, e ele vai bombear o sangue para o nosso corpo. Ele, então, tem aquela força para bombear. E aí, se o sangue está passando ali de uma forma diferente, a gente vai conseguir ouvir aquilo. Então, a gente ausculta e a gente percebe, a gente faz o diagnóstico através do ecocardiograma, tá? Se aquela válvula está mais frouxa, se ela está mais apertada. E no Brasil, a principal causa de sopro são as doenças, a doença reumática, que é a febre reumática. Então, ainda é uma doença muito comum, tá? Ela é uma sequela daquelas amidalites da infância. Uau! Então, isso pode trazer sequela para o coração, pode trazer sequela para o rim, pode trazer sequela para as articulações. E no Brasil ainda é a principal causa de valvopatias, de sopro. No mundo inteiro, não é mais, assim, a febre reumática, ela é uma doença de país subdesenvolvido, né? Mas o Brasil está evoluindo para que a gente também veja essas valvopatias, o sopro, em decorrência da idade. Porque à medida que a gente envelhece, as nossas válvulas vão ali calcificando, vão tendo alterações da idade que também podem trazer o sopro. E
a síndrome do vaso vagal? Tá, síndrome do vaso vagal, ela tem algumas formas de síndrome do vaso vagal. De forma geral, a forma mais comum são aquelas pessoas que têm sensação de desmaio ou que chegam a desmaiar em certas situações. Então, ambientes fechados, ambientes quentes, ou expostas a muito calor, banho quente, ônibus lotado, metrô lotado. Então, aquelas pessoas que sentem aquela tontura, ou às vezes também está sentada, levanta de uma vez, está deitado, levanta de uma vez e tem a tontura. E aí pode acontecer dessas pessoas desmaiarem, né? Então, a tontura ela tem que ser investigada, porque ela pode ser uma alteração cerebral ou pode ser uma alteração cardíaca. A maioria das vezes é cardíaca, tá? Então, nós temos que fazer uma avaliação para ver estruturalmente, assim, o coração é normal, o coração é grande, o coração não é, tem uma valvopatia, não tem, e tem arritmia, não tem. Então, essas variáveis têm que ser avaliadas e não tem nenhum problema que está levando essa tontura, ficou como vaso vagal. A gente também tem exame específico, tá, que chama tilt test, tá, é um exame que a pessoa fica deitadinha numa maca. Você vai monitorizando o eletrocardiograma, olhando a pressão e essa máquina inclina até ficar em pé, tá? É muito engraçado porque quando a gente pede esse exame, é comum dos pacientes morrerem de medo porque eles acham que a máquina vai fazer um looping. E eu falo, não, gente, ela fica deitada e vai inclinando até ficar 90 graus, né? A pessoa ficar meio que em pé. Não é nada mais do que isso. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para sensibilizar, fazer com que esse teste fique de forma mais rápida ou seja mais intenso. E aí, quem faz o teste é um cardiologista, ele tá ali para reverter algum problema que possa acontecer. Então, esse é o tilt test, mas também não é o primeiro exame que a gente pede quando a pessoa tem tontura. Geralmente a gente vai fazendo os outros exames. Não, eu acho que realmente é uma desautonomia, é o vaso vagal, vamos fazer o tilt test para a gente avaliar. E aí é importante da gente dizer que uma das principais formas de tratar a síndrome vasovagal é exercício físico. Uau! É fazer musculação, é fazer trabalho muscular para ajudar no tônus muscular e diminuir aquela tendência à pressão baixa. Vou aproveitar de você, porque está quicando aqui na minha cabeça. Preciso falar de sal, de alimentação, mas o desmaio. Eu tinha a impressão que é algum apagão, alguma coisa do cérebro, mas não. Pode ser também. Pode. E pode ser do coração. Sim. E todo desmaio precede uma tontura? Não. Não. Às vezes a pessoa literalmente desliga, apaga, né? Mas pode ser que seja precedido por tontura e pode ser que não. Pode ser alguma coisa neurológica, sim, e pode ser alguma coisa cardiológica. Também como pode ser alguma coisa fisiológica em termos gerais, passei mal por uma comida, né, às vezes água. uma ansiedade, algum estado assim. Sim. Mas independente, tem que investigar. Eu falo que assim, a gente só vai ficar tranquilo depois que a gente afastar o que é problema, né? E não tem nada de normal em desmaiar. Não. Vamos para o vilão da alimentação, o sal. Ele é tão vilão mesmo? Não. O sal não é um vilão. O vilão é o excesso de sal. Ok. Nós precisamos de sal para viver. Dentro das nossas células do nosso corpo, nós temos sal. Nós temos NaCl, né, cloreto de sódio no nosso corpo. Então, a gente precisa do sódio para viver. A questão é o excesso, tá? Aqui no Brasil, nós temos o sal de cozinha, aquele salzinho fininho, iodado, que nós compramos geralmente para cozinhar. E ele é muito importante, fora modismos de sal rosa, sal preta, azul colorido, eu brinco. Por quê? Porque o sal que a gente usa para cozinhar, ele tem iodo. É a fonte de iodo da alimentação do brasileiro. Quando a gente não tinha aquele iodo no sal, era muito comum a gente ver aquelas pessoas com bócio, aquela coisa que grande, que a tireoide que ficava gigantesca. Então, simplesmente, essa simples adição do iodo no sal fez com que praticamente acabasse o bócio, tá? Então, é importante aquele sal, aquilo ali. Mas sem excesso, tá? Então, a depender do número de pessoas na casa,
a depender do número de pessoas que comem na casa, a gente tem como ter uma ideia para poder pensar se a pessoa está usando muito ou pouco. E principalmente que no Brasil é muito comum de se usar são aqueles temperos prontos. Uhum. E aquilo sim é um problema. Os temperos prontos, a comida pronta, congelada, porque tudo que é industrializado, vamos dizer dessa forma, ela tem que ter aditivos. E os aditivos são a base de sal. Então, se a pessoa tem aquela comida congelada que compra no supermercado, que coloca em casa, é para facilitar minha vida, aquilo ali tem muito sal. Para manter aquele alimento. É. Mas não é problema as pessoas que, por exemplo, congelam o alimento, não colocam. Que tem as marmitas em casa e dura ali Não. entre o tempo certo de congelamento, é ok. Não, ok. Reposição hormonal. Piora, previne problemas no coração. Tá, aí é um termo, assim, é um momento, assim, Tenso. super importante da gente falar. Porque no Brasil, não é no Brasil, mas aqui eu acho que as pessoas são muito preocupadas com físico, estética, beleza. E aí, novamente, as pessoas buscam um caminho mais fácil para atingir aquele corpo dos sonhos ou para ter melhor qualidade de vida, tá? Infelizmente, as pessoas têm feito reposição hormonal de forma indiscriminada, tá? Sem a real necessidade de se fazer a reposição hormonal. Então, quando a gente fala de mulher, a mulher tem indicação de fazer reposição hormonal quando ela está na menopausa, por sintomas de menopausa. Então, a reposição hormonal, ela já se pensou que ela diminuía o risco de problemas cardíacos. E há muitos anos a gente sabe que não, isso não é real, tá? Então, quando a mulher entra na menopausa e ela começa com aqueles sintomas que são horrorosos, fogacho, alteração de humor, alteração de sono, eu brinco que quando eu vejo alguma mulher reclamando de sintomas de TPM, eu falo, espera para você entrar na menopausa que você vai ver que o negócio só piora. Então, assim, a gente realmente indica a reposição hormonal para melhora de sintomas, mas não que exista alguma proteção cardiovascular. Para que a gente consiga chegar nessa indicação, é importante que a paciente passe por uma ginecologista, que passe por um endocrinologista, pelo cardiologista, para ver se ela pode fazer a reposição hormonal. Por quê? Pode trazer risco de câncer, pode trazer mais risco cardiovascular, então é importante que ela faça uma avaliação. E aí sim, não, tá tudo certo, vamos fazer a reposição hormonal, a melhora de qualidade de vida é muito importante, é significativa. Já no homem, a maioria das vezes, eles usam a reposição de testosterona, principalmente, e outras cocitas más, buscando fins estéticos. Eu tenho visto muitos homens falarem que usam porque a testosterona está baixa. Na maioria das vezes não está. Então, infelizmente, nós temos médicos e médicos no mercado que realmente não fazem o trabalho pensando no futuro do paciente, vamos dizer assim. Eles estão ali para promover aquele corpo dos sonhos, para que aquele paciente saia ali feliz do consultório, mas realmente numa irresponsabilidade, porque a reposição hormonal ou aí eu não chamaria nem de reposição hormonal, mas essas injeções, esses hormônios que são dados dessa forma indiscriminada, eles podem trazer muitos problemas, inclusive fazer com que a pessoa realmente evolua para uma falta de hormônio. Se você começa a repor ali a testosterona, o seu corpo, ele entende que ele não precisa mais produzir. Ele já está recebendo. Então, a pessoa parou de usar, aí ela sim vai ter uma baixa de testosterona, tá? E no caso das mulheres que usam para também fins estéticos, também podem ter problemas, tá? Em decorrência daquilo ali, inclusive problemas cardíacos. Eu tenho visto relativamente bastante na minha prática diária, de pacientes jovens que chegam no hospital com o coração mais fraco por uso de hormônios. A base desses anabolizantes é testosterona ou anabolizante é totalmente diferente disso? Não,
Tem variações, tá? Ok. O mais comum que a gente vê é a testosterona, mas ela pode vir com outros hormônios também. Ou seja, então isso também pode acarretar, além de todos os problemas, né? Essa pessoa daqui a pouco nem está produzindo mais e ter problemas de cunho, até no casamento, né? Sim, Porque já não está sexual. tendo desejo Uhum. e não tem nada a ver com aquilo, mas foi por uso de anabolizante, ou seja, não tem benefício nenhum mesmo, né? Não. Assim, a mulher, a gente vê a mulher na menopausa, ela tem uma menor libido, tem um menor desejo sexual. É uma coisa meio que fisiológica da menopausa, justamente porque os hormônios estão baixos. Mas para se chegar ao ponto de você falar, olha, vamos repor por baixa libido, seria o que a gente fala do hipogonadismo, a gente tem que ver se não tem mais nada, sabe? Então, a gente tem que avaliar se não tem outras coisas que conseguem ajudar, que conseguem melhorar sem ter a necessidade de repor, tá? Então, mas às vezes sim, tem a necessidade de repor, mas precisa avaliar direitinho. Tem como alguém sem histórico familiar, que pelo que eu entendi é algo que a gente tem que ficar alerta, porque a probabilidade de ter algum problema no coração é maior quando eu tenho histórico familiar, mas tem alguém que não tem histórico familiar nenhum que pode desenvolver alguma doença no coração? Sim, com certeza. Por hábitos, uso de drogas, tabagismo, alimentação inadequada, muito estresse. Então, todos esses fatores, eles agem como inflamatórios para o nosso organismo e podem acarretar as doenças cardíacas. Se você pudesse dar um conselho prático, rápido, simples, de como se cuidar, o que seria? Rápido, prático e simples. Rápido, prático, sim, e claro, para que as pessoas realmente compreendam, porque eu acho que eu ouvi da maioria dos médicos que vieram aqui, Isadora, sobre o sono, a alimentação, o tabagismo. Você não falou do álcool, né? Talvez, não sei se é um fator também, É. porque vai falar assim, não, mas faz bem para o coração. Não. O vinho, a tacinha de vinho. E é incrível como isso o tempo todo está sendo falado e ainda assim não parece que ou a gente pensa, né, que não vai acontecer comigo, mas não é levado a sério. O jovem então, com essa história do vapor ou do cigarro, eu fui fumante, né? Então, quando eu falo isso, eu sou filha de pai e mãe ainda fumantes, fumei por muito tempo, por mais de 15 anos consecutivos, e sempre consegui parar ali por 5 anos, ou quando engravidei. É realmente difícil, é um vício terrível, né? Que a gente desenvolve, mas ainda assim você vê que com toda essa evolução, com toda essa informação, a pessoa ouve, vê essa questão da morte por causa de vapor e continua ali. Sim. O vapor ainda tem um agravante, porque na época que você fumava, eu tenho certeza que o cigarro tinha cheiro. Então, se você chegasse em casa, vamos colocar aí como se seus pais não fossem aprovar você fumar. Uhum. Se você chegasse em casa com cheiro de cigarro, provavelmente você ia levar um puxão de orelha do seu pai e de sua mãe. Sim. E o vape não tem aquele cheiro, né? Então, os pais têm uma dificuldade maior de identificar que os filhos estão fumando. E até pior, porque hoje em dia eles conseguem colocar algumas essências cheirosinhas naquele negócio. Tá? Então, realmente, ele é mais difícil de identificar. Eu acho que, se a gente for falar dos jovens de hoje, é uma ignorância, porque hoje em dia a gente tem acesso à informação, tá? O álcool, ele é sim tóxico para o coração, não significa que a pessoa não possa beber. Pode, mas é aquilo a gente tem que ter o equilíbrio, sabe? E, o vinhozinho previne problemas cardíacos. A questão é que no vinho, na uva, tem o resveratrol, que é uma molécula antioxidante. Mas não significa que você tem ele só no vinho. Você tem ele nas frutas vermelhas, você tem ele em várias outras coisas que você pode consumir no seu dia a dia ou que você pode usar como um suplemento. Não precisa de tomar a tacinha de vinho, porque o álcool realmente ele é tóxico para o coração e ele pode, inclusive, induzir arritmias cardíacas, tá? Então, não é uma coisa assim inócua. A questão do álcool e do cigarro é que elas são drogas socialmente aceitas. Se a pessoa está fumando, se a pessoa está bebendo, tá tudo bem. Aquilo é aceito pela sociedade. Muito pelo contrário, é estimulado. Então, esse é um ponto que a pessoa que não bebe, nossa, parece que é um ET.
né? Aquela pessoa que não tem o costume de beber. Então, a pessoa que está fazendo regime, que está fazendo uma dieta, também. Então, vamos julgar menos as pessoas que buscam saúde, gente. Nós temos que estimular. Se eu pudesse passar uma mensagem em relação a uma coisa que a pessoa possa fazer para buscar saúde, seria faça exercício físico. É assim, acho que a principal mensagem que eu poderia dizer em busca de saúde. E não adianta a gente tentar encurtar caminhos, usar medicação, usar os hormônios, achar que nós vamos conseguir uma pílula, alguma coisa que seja milagrosa, porque não adianta, não tem. É realmente uma busca, uma mudança de estilo de vida que não vem de uma hora para outra, ela vem devagar. E aí um bom profissional tem que estar do seu lado para poder te ajudar a seguir esse caminho de qualidade de vida e de pensar no envelhecimento saudável, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente pensar numa longevidade e pensar no envelhecimento saudável. Não só para a gente, né, mas para os nossos filhos, para não terem que ficar amarrados aí, cuidando de quem não se cuidou. Com certeza. Acho assim, de uma irresponsabilidade, de uma injustiça muito grande, porque é difícil você largar um pai. Eu vejo a diferença de hábitos do meu pai e da minha mãe. Se acontecer de nós termos que cuidar dela de alguma forma, mas ela faz a hidroginástica, né? Ela busca uma alimentação, por mais que se fale, ela busca muito mais. E tem gente que simplesmente não busca e é irresponsável mesmo, né, Isadora? Sim. É lógico que eventos, as coisas, as doenças, elas acontecem independente, muitas das vezes independente de bons hábitos. Eu sou uma prova viva, eu tive câncer de mama 4 anos atrás e eu sempre tive bons hábitos. Mas esses meus bons hábitos me ajudam hoje em dia, me ajudaram no tratamento, me ajudaram a enfrentar aquilo e me ajudam hoje na continuação do segmento do tratamento da doença. Eu não tenho problemas de falar sobre isso e eu acho importante dizer que esses bons hábitos, eles ajudam com que a pessoa viva melhor, tá? E se houver algum problema, que pode acontecer, vai beneficiar em todos os sentidos, né? Com certeza. A questão da atividade física é a mesma resposta, né, que foi dada desse super conselho para um único hábito que pudesse realmente prevenir a doença cardíaca, seria também a atividade física ou algo ligado à alimentação? Atividade física. Também atividade física. A alimentação, a gente não tem, dentro da medicina, um estudo tão grande em relação à alimentação. Então, temos. A gente sabe alguns vilões, a gente combate. Nós falamos muito aí da questão do excesso de gordura, mas hoje a gente sabe que é o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar. Por isso a questão do equilíbrio, né? Da gente evitar modismos, da gente tentar ter um bom senso aí também na alimentação. Mas a atividade física, ela é um bom hábito e se algum especialista te disser, não faça atividade física, ele está desatualizado. Fora de, eu machuquei o pé, eu vou ficar um tempinho parado. Se alguém te falar para não fazer alguma atividade física, aquele médico está desatualizado, porque realmente é o que vai trazer benefício pensando em qualquer área do seu organismo. Tem alguma recomendação diferente para mulheres, já que dizem que os sintomas na gente são mais silenciosos? Isso é real ou não? É real. A mulher pode ter sintomas, no caso, para o infarto, um pouquinho atípicos. A mulher, o idoso, o diabético, tá? Pode ter o sintoma um pouquinho atípico ou mais silencioso, vamos dizer assim, tá? A recomendação é a mesma. Se você percebeu dor no peito, se você está sentindo falta de ar, se você está sentindo que seu batimento está um pouco diferente, você tem que procurar atendimento médico. Eu acho que tudo que a gente conversou vem de encontro com o que eu vou te perguntar agora, mas novamente, porque vai que tem alguma coisa diferente aí. Qual a grande importância de fazer os check-ups frequentes? Principalmente a prevenção de doenças, tá? E aí eu vou falar de check-ups de forma geral, eu não vou falar só do cardiológico. Então, para prevenção ou diagnóstico precoce. Se você identifica uma placa de gordura pequena, você vai acompanhar aquela placa antes dela entupir e te trazer um infarto ou um AVC. Se você identifica um câncer em estágio precoce,
você vai fazer um tratamento mais fácil do que se você tiver um câncer espalhado, uma metástase. Então, a importância do check-up é o diagnóstico precoce e a prevenção das doenças, tá? É você conseguir acompanhar, é você conseguir tratar a ponto de evitar alguma coisa maior. Eu ainda tenho mais 2 perguntinhas, eu sei que nosso tempo está acabando, você vai ter que voltar, com certeza. O risco cirúrgico, Tá? né? Explica o que que é um risco cirúrgico e depois aquele aparelho que a gente... Porque pensando em tudo que foi falado, ele identifica talvez a arritmia, sim ou não? Não. Né? Aquele que aperta o braço, que todo mundo Isso. odeia Aham. fazer, é o mapa. Ele é para avaliação de pressão arterial. Então, é de avaliação da hipertensão. Ele fica lá apertando e soltando o braço em 24 horas. A arritmia a gente avalia no Holter, que também é outro que a gente coloca, que fica 24 horas, que coloca aquelas coisinhas assim. Uhum. E hoje em dia tem alguns aparelhos mais modernos, que você não precisa colocar aquele tanto de eletrodozinhos assim. Tem um dispositivo que você coloca aqui assim no tórax e que ele fica também por 24 horas, a pessoa pode tomar banho, mas geralmente esses os convênios ainda não pagam, mas ele é um pouco mais interessante do que aqueles dos eletrodos. Então, o mapa, o Holter são formas de fazer acompanhamento cardiológico, de fazer investigação de sintomas, que a depender do que a pessoa queixa é solicitado. E só outra pergunta? O risco cirúrgico. O risco cirúrgico. Então, vamos lá. É muito interessante, porque as pessoas chegam no consultório e falam, eu vim fazer um risco cirúrgico sem ter noção do que é aquilo, tá? O risco cirúrgico é uma consulta cardiológica, onde, naquele momento, o cardiologista vai avaliar literalmente o risco que aquela pessoa tem de se submeter a algum procedimento, né? Que seja um exame, porque hoje em dia colonoscopia, endoscopia, a depender da idade, é solicitado, seja realmente uma cirurgia. Esse risco, o que ele visa? Identificar se a pessoa tem algum problema de saúde que possa trazer um maior risco para o intraoperatório, para o momento que a pessoa está naquela cirurgia, ou no pós-operatório, quando a pessoa está se recuperando da cirurgia. Se eu tenho uma pressão alta mal controlada, o ideal é que eu controle essa pressão antes da cirurgia. Se eu tenho uma diabetes mal controlada, o ideal é que a gente coloque essa diabetes nos eixos antes da cirurgia. E é muito comum, eu estou fazendo um risco cirúrgico e eu identifico que essa pessoa tem uma placa. E aí eu preciso tratar aquela placa na coronária, nas artérias do coração, antes da pessoa submeter a uma cirurgia que muitas das vezes não vai ter nada a ver com o coração. Então é isso, é você evitar, por exemplo, que a pessoa infarte quando vai fazer uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia estética, uma hérnia, alguma coisa que seja mais simples. Ou seja, é imprescindível, né? Tem gente que é assim, nossa, nem quero saber, porque vai que aparece alguma coisa e eu vou ter que adiar a cirurgia. Na verdade... Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Eu tenho pacientes no meu consultório que começaram a acompanhar comigo fazendo risco cirúrgico e que 2 vezes tiveram que ir para cateterismo e que tinham placa, que tiveram que tratar, e porque estavam fazendo um risco cirúrgico. Então, sim, isso pode acontecer, mas aí, poxa, que coisa, vou ter que, né, tá demorando, tá atrasando a minha cirurgia, mas é pela saúde, é pelo sim. bem, é para que depois você continue ótimo, né? Para que a sua vida se fique normal depois. Então, é muito importante. A gente não faz o risco cirúrgico quando a cirurgia é de urgência. Então, chegou no hospital com apendicite, alguma coisa, né? Teve um acidente. Você não vai fazer um risco cirúrgico, você vai resolver aquilo ali, né? E enfim. Mas em qualquer outra situação que fosse uma cirurgia marcada, tem que passar pelo cardiologista. Tem que passar pelo cardiologista. E que você, depois de ter ouvido tudo isso aqui, não espere somente o dia de fazer uma cirurgia para ir a um cardiologista, né? Com certeza. Eu falo, tenha seu médico de confiança, que está ali, sabe, do seu histórico, que pode te ajudar, que vai te acompanhar a sua família, e faça suas consultas de rotina, seu segmento e faça exercício físico. Nem vou falar para você dar mais uma dica. Você se lembra de mais alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, que é muito importante, que você quer dar um recado geral aí? Talvez crianças, adolescentes, adulto, família, alguma coisa que venha... Em relação a adolescentes, os adolescentes, as crianças também têm que passar em consulta médica, tem que aferir a pressão às vezes, né? Às vezes a pressão arterial, a hipertensão, ela vai aparecer em adultos jovens, lá 20, 18, 20 e poucos anos, então pode acontecer. Nas crianças também.
E acho que o meu alerta principal hoje em dia é em relação ao exercício físico e para a gente olhar para os nossos hábitos, para a nossa vida familiar, porque o que a gente está fazendo para a gente está trazendo para nossa família, para os nossos filhos também. Verdade. Gente, um dos principais objetivos do consultório aberto é que você tenha a oportunidade de conhecer o médico desde a formação, a como ele fala, como ele se comporta. Eu quero agradecer essa clareza, né? Foi muito claro, foi muito bom e que você tenha a oportunidade de encontrar ou com ela, que a gente vai deixar aqui na descrição como encontrá-la, ou médicos que você se sinta tão à vontade. Eu fiquei assim muito tranquila, né? Apesar de sempre perceber, poxa, tem alguma coisa que a gente pode fazer a mais. Então, quero te agradecer muito por essa clareza. Dá para perceber o quanto você gosta e fala disso, seus olhos brilham. Tem algum outro lugar onde te encontrar para quem se interessar? Porque hoje você está muito focada na questão dos exames, né? Eu faço ecocardiograma e atendo no consultório também, e também trabalho em hospital. A cardiologia ela é bem cheia, bem ampla, né? E eu realmente gosto dessa multipossibilidade de trabalho. Eu estou focada bastante nos exames, mas eu também atendo consultório. E sou realmente uma apaixonada pela medicina, pela cardiologia. E nas minhas redes sociais tem para marcar consulta, tem lá o link que vai direto para a secretária para marcar consulta. E qualquer dúvida também pode me mandar que eu respondo. Maravilha, mandem mesmo. Obrigada de coração. Obrigada Foi você. muito de Adorei. coração ter te recebido aqui. Adorei, muito obrigada também pelo agradeço. convite.